põe com esse negócio aqui, rapaz do céu. Sei lá, depois você arruma para você. Boa tarde a todos. Mais uma vez, estamos todos reunidos nesta casa que nos recebe com muito amor e carinho. Aproveitando, né, desse ambiente maravilhoso que foi preparado pelos companheiros da espiritualidade. E no momento que adentramos aos portões da casa, entramos por essa sala, já somos envolvidos por essas energias salutares, por esse carinho todo e nos preparando para o que vamos estudar na parte da tarde. É importante lembrarmos que durante a semana sempre nos acompanharam em todos os momentos, estavam ali os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, os nossos companheiros espirituais sempre ao nosso lado e nos preparando justamente para esse encontro que é realizado no sábado. Então, vamos aproveitar ao máximo, né? Antes de começarmos aí, só passar os nossos recadinhos, né? As nossas necessidades, eternos pedintes que somos, né? As necessidades para o mês de maio, para a montagem das cestas básicas. São 70 famílias que são atendidas, né? Com a colaboração dos companheiros, agradecidos por essa oportunidade, né? De poder ajudar o próximo. Nós precisamos de arroz, óleo, feijão e café. Então quem puder colaborar, né, estamos aceitando de bom coração. É lógico, tem que dar um cordial abraço e umas boas-vindas ao pessoal da internet que nos acompanha, né, através do nosso site www.casadocaminhosantana.com.br. Lá se encontram todas as palestras gravadas, as palestras que vão ainda ser realizadas, todos os comentários, todas as perguntas, orientações, todas as atividades da casa estão relacionadas no site. Quem puder, tiver acesso, fique à vontade. Faça os seus comentários, faça as suas perguntas. É interessante para que todos possam participar. Tá? Todo primeiro e terceiro domingo do mês, das 9 às 11 horas, é realizado o curso de apoio às gestantes. É realizada uma palestra para as gestantes, né, e no final desses dois domingos, né, é distribuído um enxoval para aquela gestante que vai trazer no mundo os espíritos para cumprir suas tarefas, suas jornadas, para dar aquele primeiro acalento, né? Sabemos que muitos desses companheiros não têm nem o que oferecer para os seus filhos. Então é um trabalho que nós realizamos aí e contamos sempre com a colaboração de todo mundo. Okay? Às sextas-feiras nós temos um trabalho voltado aos dependentes, né, de apoio aos dependentes químicos e também aos seus familiares. Sabemos que nesse mundo o vício está tão fácil de você adquiri-lo, as drogas, todos estão fáceis, em qualquer esquina você encontra, e às vezes no desespero de um familiar ou falta de orientação, tanto dos familiares quanto das pessoas, né, elas acabam se tornando vítimas, porque na realidade são vítimas desse vício e começam a entrar e não conseguem sair. Então nós realizamos esse trabalho. Quem tiver alguém, alguma familiar, alguém que esteja precisando desse apoio, venha até nós. Bom, é um trabalho edificante, gratificante. Ok? Não temos curso de doutrina aos sábados mais, né? Já me perguntaram outro dia se tinha. Não temos, é só de segunda, só as quartas. O primeiro e segundo ano, às quartas-feiras, às 20 horas. E o terceiro ano é às segundas-feiras, tá? Também às 20 horas. Então não temos mais de sábado. Bom, estou avisando inclusive o pessoal da internet que perguntou se haveria o curso. Ok? Feito isso, passados esses recados, né? Vamos então começar o nosso preparo para a reunião pública da tarde. Então convido a todos para fecharmos os olhos do plano físico, unindo os nossos pensamentos, elevando-os a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, meus companheiros de espiritualidade. Vamos agradecer a oportunidade que nos é apresentada nesta tarde, Pai, de podermos aqui reunidos estudarmos um pouco mais dessa doutrina maravilhosa que os companheiros da espiritualidade trouxeram até nós, que nosso querido Mestre Kardec codificou e deixou os seus ensinamentos para que todos possamos aproveitá-lo. Então, agradecidos por essa oportunidade, Senhor, pedimos que permaneçamos atentos a tudo o que estaremos conversando nesta tarde e que possamos colocar em prática tudo o que estaremos aprendendo. Obrigado, meu Pai, que assim seja.
graças a Deus. Tá? Só eu queria ler uma mensagem rapidinha do nosso querido Emmanuel. Cada dia. Se te queixas do pouco que te garante a vida, pensa na criancinha que adormeceu com fome, no amigo sem trabalho, vendo os filhos sem pão, na mulher esmolando para o filho doente. Reflete nos que sofrem, muito mais que nós mesmos, e meditando em ti, dará graças a Deus. Então, Emmanuel, obrigado. E vamos desenvolver com muito carinho o nosso companheiro Marcos Cunha, que fará por nós a palestra da tarde. Tá? Eu não me recordo o tema, mas que ele seja feliz na sua exposição. Por favor, meu querido, fique à vontade. Tá? Obrigado. Chique essa casa, né? Olha que beleza, nossa altura grandão assim, nós dois, é mais ou menos. Eu gostei, rapaz, que eu fiquei uns 5 centímetros mais alto, né? Tô vendo vocês aqui, ó, tudo baixinho aí, viu? Ótimo, sonho de todo baixinho, né? Ficar mais alto, vai crescer um pouquinho, né? Tá, obrigado. Boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos. Realmente nós estávamos com bastante saudades. Foi pouco tempo longe daqui, mas muito tempo para nós, né, ideia? Acaba sendo bastante tempo, que a gente é meio figurinha carimbada aqui, né? E realmente uma série de situações aí, a gente acabou não podendo vir, mas graças a Deus estamos aí. Vamos começar tomar o ritmo, né? Trabalhar a gente já está trabalhando, desde janeiro a gente já começou, eu tive que dar uma paradinha aí, a gente começou tudo, e vamos que vamos trabalhar, porque precisa trabalhar, porque o carnê é grande. Carnê é grande, vocês reclamam de carnê de carro de 60 meses, o carnê espiritual é grande. E o serviço de proteção ao crédito espiritual, então, não falha. Ele manda o nome da gente para o SCPC espiritual. E como o nome da maioria de nós está nesse SCPC, a gente tem que trabalhar bastante realmente para limpar o nosso nome. Bom, vamos lá. O tema de hoje, reconciliação. De um trecho, de uma lição tirada do livro Força Espiritual de José Carlos de Luca. Aliás, eu estou lendo um livro dele chamado Alguém Me Tocou, um livro maravilhoso sobre Jesus e passagens de Jesus. Quem tiver a oportunidade de ler, leia. Alguém Me Tocou, de José Carlos de Luca. Lindo livro. Muito bem, reconciliação. Quando nós falamos em reconciliação, qual é a primeira coisa que nós pensamos? O que vocês acham? Quando a gente fala reconciliação, o que será que vem à cabeça da gente? Quais as necessidades? O que vocês acham? Vamos lá, gente. Vamos aproveitar que nós estamos em poucas pessoas e vai virar um bate-papo. O que você acha? Reconciliação. Exatamente. Muito bom. Mais alguém? É isso? Será que isso é a primeira coisa que a gente pensa quando se fala em reconciliação? Dificuldades de relacionamento. Isso. Verdade. Bom, quando eu comecei a ver o tema, antes de ler a lição, a primeira coisa que eu pensei também foi isso. Foi nós nos reconciliarmos com os outros, com as pessoas, com aqueles talvez supostos inimigos que a gente faz ao longo da vida. Aquelas pessoas que passam pela nossa vida e que infelizmente nós tivemos com elas algum dissabor, alguma desavença, algum rancorzinho, alguma coisa que ficou. Afinal de contas, nós somos espíritos imperfeitos, que vivemos num mundo de provas e expiações. Portanto, somos espíritos de provas e expiações. No mundo de provas e expiações, nós sabemos, é aquele mundo onde o mal ainda é maior do que o bem. E quando se fala em mal, a gente
também já pensa naquele mal, né? Aquele mal que mata, aquele mal que esquarteja, aquele mal que fomenta guerras. Não, não é só esse, é claro que é esse. Mas é aquele mal também do cotidiano, da inveja, do orgulho, do egoísmo, da ira, do ódio, do rancor, dos ciúmes. Tudo isso é o mal também que ainda impera no nosso mundo. Consequentemente, em nós ainda, em maior ou menor grau. Por conta disso, ao longo das nossas vidas, não apenas nessa, nós vamos semeando algumas intrigas, algumas discórdias, rancores e tudo isso. Então, quando a gente fala em reconciliação, a gente pensa primeiro isso, nos reconciliarmos com o outro. Jesus mesmo disse: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás com ele a caminho. Por quê? Porque é mais fácil nos reconciliarmos enquanto ele está conosco aqui. Para que isso não vire depois processos obsessivos lá na frente, porque não nos reconciliamos com o nosso suposto inimigo aqui, agora, quando tínhamos a oportunidade. Mas só que, antes disso acontecer, antes de nós pensarmos na reconciliação com o outro, é necessário que nós pensemos na reconciliação conosco mesmo. Isso é extremamente importante. E nós nos esquecemos muitas vezes disso. Nós nos cobramos excessivamente, nos esquecendo que ainda somos espíritos imperfeitos. E fazemos muitas cobranças para nós mesmos e não nos perdoamos. E quando nós não nos perdoamos, nós não encontramos a paz. Porque a paz, para ser encontrada no exterior, nós temos que primeiro criá-la, vivenciá-la no interior, dentro de nós. Mas se nós não nos perdoarmos, não começarmos a aprender a nos perdoarmos, dificilmente nós vamos alcançar esta paz. Vamos alcançar, sim, culpas. E culpas é sinal de alarme. É sinal de alarme de que tem coisa errada. E nós não estamos conseguindo lidar com essas nossas culpas, com esses nossos erros. Ou seja, nós não estamos conseguindo nos perdoarmos. E começamos a achar que apenas sofremos, porque nós sofremos também. Ao longo das nossas vidas, todos têm sofrimentos, maiores ou menores. Mas ninguém sofre sem uma razão. Existe uma razão para todos os nossos sofrimentos. Se não são nesta vida, estão em vidas passadas. As nossas lágrimas têm origem nestas ou em vidas passadas. E muitas vezes as nossas culpas não resolvidas no passado, ou mesmo agora, transformam-se em depressões, síndromes de pânico e outras, obsessões, auto-obsessões, porque por nós não nos perdoarmos, nós mesmos acabamos nos autocondenando e nos auto-obsidiando. Somos obsessores de nós mesmos. Nós não somos inocentes. Claro que não somos. Nós temos já consciência disso. Embora muitas vezes a gente tenta dar uma tapadinha do sol com a peneira, achando que a gente é inocente na história. Oi? Dá um chapéuzinho aqui, uma lei de Gerson ali e tal, achando que, né, na lei divina nós somos os caras, né? Então nós somos inocentes. Às vezes a gente tenta isso, mas nós não somos inocentes, não. Mas também nós não precisamos ser carrascos de nós mesmos e nos culparmos o tempo todo. Nós temos que compreender, é fato, de que somos espíritos imperfeitos
Então temos que começar a nos conhecermos, olharmos para dentro de nós, menos para o exterior, menos para o outro e olharmos mais para dentro de nós. Mapearmos os nossos erros e a partir daí nos culparmos? Não, mas tentarmos nos corrigir. Olhar para dentro de nós, mapear os nossos erros e trabalhar em cima deles, corrigindo esses nossos erros. Essa é a melhor forma de nós nos perdoarmos. É trabalhando os nossos erros. Existe uma frase que diz: o melhor meio de se pedir perdão é não errando mais, não é? É verdade, não é? O que adianta? Eu erro com a minha esposa, Neidinha, perdão. Passa um tempo, erro de novo, Neidinha, perdão. Passa mais um tempo, mesmo erro novamente, Neidinha, perdão. Não seria melhor se eu tivesse errado a primeira vez e não errado mais? Mesmo que não pedisse perdão, mas não errei mais. E é exatamente isso. Nós temos realmente que nos perdoarmos, mas trabalharmos os nossos erros dentro de nós, para que realmente nós nos perdoemos. É trabalhá-los, corrigi-los, fazer as coisas de outra maneira. Jesus disse também: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ora, seremos consolados quando nós entendermos que as nossas lágrimas, tudo bem? Que as nossas lágrimas não são castigos divinos. E às vezes, por nós não compreendermos que nós somos os responsáveis por nós mesmos, que nós somos responsáveis pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos, é que a nossa visão acaba sendo muito imediatista. E talvez tenhamos hoje uma vida em que a gente erre menos, em que a gente é bacaninha aí com a vida, com os outros, e sofre, e fala: mas por que eu sofro? Eu vivo uma vida bem, procuro não prejudicar ninguém, procuro levar uma vida mais ou menos correta, ética e moralmente. Por que eu sofro? Porque temos uma visão imediatista. Porque se começarmos a olhar para trás e entendermos que o nosso espírito vem há muitas e muitas outras vidas, cometendo erros, errando, acertando, errando novamente, a gente vai começar a compreender que os nossos erros têm um porquê de ser. Ou seja, os nossos erros têm uma origem. E essa origem está em nós mesmos. Nossas dores, nossas lágrimas, vou repetir, não são castigos divinos. Deus não castiga e não premia ninguém. Ele não fica castigando você. Olha, eu vou castigar a Neide por causa disso, mas eu vou premiar a Rita por causa daquilo. Não, não é assim que a coisa acontece. Deus criou o mundo e rege esse mundo através de suas leis divinas. E nas leis divinas existe a lei de causa e efeito. Quando nós sofremos, o nosso sofrimento é o quê? Efeito. E o que é a causa? Nós. Que cometemos os nossos erros e estamos agora sofrendo esse efeito. Nós somos a causa das nossas dores, das nossas lágrimas. A lei de ação e reação. Para toda ação há sempre uma reação. Quando nós sofremos, nós estamos sofrendo o quê? Uma reação por conta de uma ação cometida. Se não agora, em vidas passadas. Então nós temos que identificar tudo isso e entendermos que Deus não castiga e não premia ninguém, mas que rege o mundo sob suas leis divinas, eternas e imutáveis. E nós estamos sob essas leis. Nós temos que nos trabalharmos. Nós temos que, a cada instante das nossas vidas, parar e pensar o que estamos fazendo. O que estamos dando em troca da vida que nós temos? O que estamos dando em troca para a vida? O que estamos dando em troca para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos entes queridos, para aqueles que cruzam com a nossa vida, que cruzam conosco na nossa vida. É isso que nós temos que fazer.
em fazendo isso, nós vamos perdendo esses sentimentos de culpa. Porque quando nós não fazemos isso, as coisas continuam acontecendo e nós continuamos nos culpando pelo que fizemos. Porque parece que é mais fácil nós nos culparmos, e aí sofremos as consequências das obsessões, das síndromes diversas que existem por aí, das depressões, do que nós buscarmos corrigirmos os nossos erros. Porque não é fácil corrigirmos. Realmente, nós nos culparmos, parece que vira um recurso mais fácil do que sairmos atrás da reparação do nosso erro. E o nosso erro vai, consequentemente, passar por nos entendermos e não mais nos culparmos, mas nos perdoarmos. A vida não quer que nós soframos, mas que aprendamos. E nós ou aprendemos pelo bem ou pelo mal, não é assim que sempre os espíritos falam para a gente, nossos benfeitores espirituais? Nós aprendemos pelo bem ou pelo mal, pelo bem ou pela dor. Pelo bem, nós temos inúmeras oportunidades que a vida nos apresenta. E temos muita ajuda de Deus, de nosso Mestre amado Jesus, dos nossos benfeitores espirituais, dos nossos amigos espirituais, dos nossos amigos encarnados. Nós temos inúmeras oportunidades de aprendermos pelo bem. Quando não aprendemos, aprendemos pela dor. Aí é a vida entrando para nos ensinar. E a vida não ensina de maneira suave. A vida, quando ela entra para ensinar, é porque não aprendemos pelo amor. E aí ela ensina pela dor. Para a vida não tem esse negócio que não pode dar um tapinha no bumbum, não. Porque ela vem e dá. E quando nós sofremos, nós temos que entender por que estamos sofrendo. Eu posso não entender neste momento, mas eu sei que o meu sofrimento é consequência de uma atitude errada minha perante a vida. É consequência do não aprendizado meu pelo amor, e agora eu tenho que aprender pela dor. E nem assim às vezes nós não aprendemos. Porque passamos pelas dores da vida, que são ensinamentos, que são métodos pedagógicos de ensino da vida, e não aprendemos. E continuamos errando. E continuamos levando as lambadas que a vida nos dá. Gente, errou. A fórmula não é muito difícil, não. Quer dizer, não é difícil de falar. De falar é facinho, tranquilo. Quer ver? Errou, conserta. Simples assim. Como? Não vale, você está lendo. Errou, conserta. Como? Com a vítima, entre aspas. Quem é a vítima? A vida. Errou com a vida? Conserte com a vida. Errou com a natureza? Conserte com a natureza. Errou consigo mesmo? Conserta consigo mesmo. Errou com o outro? Conserta com o outro. Então é fácil. Errou? Conserta. É assim, simples. Mas nós temos ainda muita dificuldade de lidar com isso. Porque é difícil nós consertarmos. Oi? Orgulho. O que mais? Vaidade. São as ferramentas que dificultam, né, o nosso aprendizado e consertarmos os nossos erros. Mas consertar com a vítima, bom, nem sempre a gente consegue isso. Ou porque a vítima já não está mais próxima de nós, ou porque o nosso erro foi tão grande que a gente não consegue nem se aproximar mais da vítima e aí não temos mais a oportunidade de resgatarmos o nosso erro com aquela suposta vítima, com aquele que nós cometemos o erro. Ora, então transformemos isso em caridade. Que a melhor forma
de nós consertarmos os nossos erros e começarmos a nos perdoarmos é através da caridade. Porque na caridade nós vamos aprender a amar, nós vamos aprender a compreender, nós vamos aprender a ver o outro como uma pessoa, como nós, com erros, com acertos, com necessidades. Na caridade nós vamos pensar mais no outro e vamos começar a nos esquecer um pouquinho. Vamos esquecer dos nossos orgulhos, um pouco dos nossos egoísmos e pensar um pouco mais no outro, se dedicando no trabalho da caridade. A caridade é a melhor terapia que existe, sem a necessidade do bisturi do sofrimento. Então, para que fica a gente sofrendo? E sofrendo, e sofrendo, e pensando, eu podia ter feito diferente, por que eu não fiz assim, por que eu fiz aquilo, por que eu falei aquilo outro? Ora, vamos tomar os nossos erros como exemplos, e a partir deles, fazermos acertos, nos corrigirmos, para tentarmos cada vez mais vivermos uma vida de relação com as pessoas e com a vida, sem ficarmos nos culpando. Mas trabalharmos ativamente pela vida. Não sermos apenas passageiros da vida. Sermos um motorista, não é só passageiro, não. Dirigir a nossa vida. Pegamos caminhos errados no passado. Está na hora de começarmos os nossos caminhos certos. Nosso mundo vive um momento de transição. É hora da gente decidir para que lado a gente quer ir. Agora, se a gente ficar alimentando as culpas nossas do passado, os nossos erros, se a gente ficar pensando que somos vítimas, que a vida só trabalha para nos prejudicar, então dificilmente nós vamos deixar de ser passageiros. Nós temos que entender isso. Quando Jesus disse, reconcilia-te com teu adversário, muitas vezes o nosso adversário reconcilia conosco. Muitas vezes o nosso adversário já nos perdoou e nós ainda não. Nós ainda não nos perdoamos. Talvez ele já tenha nos perdoado. Talvez o nosso adversário já tenha partido para o plano espiritual e de lá ele já nos perdoou e nós não. Porque estamos inertes. Porque estamos pensando apenas e tão somente em nós, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, nas nossas lágrimas. Estamos deixando de ver as oportunidades que nós temos de crescermos, de evoluirmos, de aprendermos. E as oportunidades estão sempre no outro. É a oportunidade da caridade. É a oportunidade da ajuda desinteressada. Como fazer caridade? Nossa Senhora, tem tanto jeito da gente fazer a caridade. Num centro religioso, uma casa religiosa, numa ONG, na rua, na família, com os amigos, sei lá, onde a gente estiver, a gente tem essa oportunidade. E a caridade é para conosco mesmo. Porque se nós estamos falando em nos perdoarmos, em nos corrigirmos, em nos entendermos, para começarmos a fazer um futuro melhor para nós, então nós estamos praticando a caridade para conosco mesmo também. Não podemos esquecer de nós. Chico Xavier psicografou um trecho, uma lição de Meimei, que diz assim: o vaso. Um velho oleiro muito dedicado ao trabalho, certa vez adoeceu gravemente e entrou a passar enormes necessidades. Os parentes aos quais ele mais servira moravam em regiões distantes e pareciam haver perdido a memória. Sem ninguém que o auxiliasse, passou a viver da caridade pública, mas quando esmolava, caiu na via pública e quebrou uma das pernas, sendo obrigado a recolher-se à cama por longo tempo. Chorando, amargurado, fez uma prece e rogou a Deus alguma consolação para os seus males. Então dormiu e sonhou que um anjo lhe apareceu, trazendo a resposta pedida. O mensageiro do céu conduziu-o até o antigo forno em que trabalhava
e mostrando-lhe alguns formosos vasos de sua produção, perguntou: como é que você conseguiu realizar trabalhos assim tão perfeitos? O oleiro, orgulhoso de sua obra, informou: usando o fogo com muito cuidado e muito carinho, no serviço da perfeição, alguns vasos voltaram ao calor intenso 2 ou 3 vezes. E sem fogo você realizaria a sua tarefa? Indagou ainda o emissário. Nunca, respondeu o velho, certo do que afirmava. Assim também, esclareceu o anjo bondoso, o sofrimento e a luta são as chamas invisíveis que nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas almas, que um dia serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço do céu. Nesse instante o doente acordou, compreendeu a vontade divina e rendeu graças a Deus. Bom, nós somos forjados no fogo também. Não é? Nós somos forjados no fogo. Os nossos sofrimentos e as nossas dores, como nós falamos no início, são métodos pedagógicos de ensino. Eles que vão nos burilando, que vão nos dando forma para que nós aprendamos, evoluamos, para que nós melhoremos. Mas é preciso nós fazermos a nossa parte. Parar com o negócio do ó vida, ó dor. Isso não vai dar certo. Não vai mesmo. É momento de nós trabalharmos o nosso interior. Nos conhecermos, nos corrigirmos. Nos prepararmos para a vida futura. Nos prepararmos para um mundo de regeneração, nos prepararmos para sermos espíritos de regeneração. E esse texto que eu li, eu ia encerrar com ele. Mas logo que nós chegamos aqui, eu estava vendo aquelas mensagens e eu achei uma maravilhosa para nós encerrarmos. Também de Emmanuel, do livro Algo Mais, pela psicografia de Chico, que diz: passado, segue, não te detenhas nas sombras que se foram. Angústia e depressão, não desperdices tempo. Fita a luz da manhã, renovando-te a senda. Faze o bem que puderes, prestigiando as horas. Ama, serve e perdoa. Foge à tristeza inútil. O que passou pertence aos domínios de Deus. É isso aí, gente. Passou, passou. Vamos começar a fazer um futuro melhor, não nos esquecendo que nós podemos mudar a nossa história sim, mas nós só mudaremos as nossas histórias se nós transformarmos nossas lágrimas em sorrisos, nossos espinhos em flores e os nossos fracassos em vitórias. Tá bom, gente? É isso. Obrigado. Muita paz a todos. Bom, boa tarde a todos mais uma vez. Nós vamos dar continuidade às perguntas, né? Esse espaço que nós vamos abrir é para perguntas de vocês, cuja participação é muito importante. Então fique à vontade para fazer um questionamento, uma colocação, né? O espaço é para vocês. Enquanto eles pensam, né, eu vou ajudá-los um pouquinho. Né? Isso. Espíritos que somos em progresso, estamos constantemente, né, errando. Sim. E esse erro, aparentemente entre nós, mas é erros por não conhecermos as leis divinas. E desta forma, constantemente nós entramos em reconciliação com a lei divina. Porque esquecidos dessa lei, por não conhecê-la ainda, por faltar-nos a experiência, nós vamos caminhando, batendo aqui, batendo ali e retornando. E a conciliação com as leis é um trabalho diário do espírito, né? E a encarnação, vamos dizer melhor, a reencarnação, que é o retorno, é essa grande oportunidade de, conhecendo um pouco mais as leis divinas, a gente, né, está de acordo com elas. Então, uma outra visão da reconciliação seria estar caminhando, né, buscando estar de acordo com esta lei. E essa lei vai sendo mostrada para nós, ou vamos descobrindo-a na medida que vamos ganhando lucidez em nossos espíritos. Ou seja, vai ampliando a nossa consciência por todas essas experiências citadas nas suas passagens. Muito bem. Alguma pergunta? Maria Rita.
Você comentou, Marcos, eu acho que até está no texto, que nós nos preocupamos demais com mostrar uma coisa, nos preocupamos muito com o que está fora, com o exterior, e esquecemos de olhar para dentro. Para dentro de nós, tem uma passagem do Chico Xavier, que ele diz assim: o problema do homem é o seu excessivo apego ao que é transitório. Sem dúvida, ele deveria olhar mais para dentro de si do que no espelho. Porque falta para nós o senso de eternidade. Eu achei isso bonito, tão profundo. Exatamente. Nós nos apegamos à palavra transitório e eternidade. E esquecemos, assim, mas o problema não está nisso, está no apego. E nós não olhamos para dentro de nós. Muitas vezes nós nos fixamos no que está fora, ou então queremos parecer aquilo que não somos. Porque esquecemos de nos conhecer, ou de olhar para nós, e de nos reconciliarmos conosco. Não seria isso? Olha que interessante. Está certíssimo, é claro que está, Maria Rita. E olha que interessante a discrepância da coisa. Nós somos muito egocêntricos. Nós achamos que a vida deve funcionar em torno e para nós. E nos esquecemos de nós mesmos. De nos olharmos e de nos avaliarmos no sentido de aprendermos, de crescermos. Eu tenho uma palestra que chama-se Olhar para Dentro de Si, e ela é com transparências e coisa e tal, né? Com projeção. E é legal porque tem uma das imagens, aparece um gato, talvez alguém já tenha visto na internet, aparece um gato olhando para o espelho e a imagem refletida no espelho é um leão. Já viu, né? Pois é, essa imagem muita gente já viu. E nós somos assim. A gente olha no espelho e realmente a gente não se vê. Com todos os nossos defeitos, com as nossas dificuldades, com as nossas fraquezas. Por isso que eu disse que olhar para dentro de si é no sentido de não se ver um leão, mas se ver como você é realmente. E isso é muito difícil. Se nós pararmos 5 minutos no espelho, olhando dentro dos nossos olhos, mas sem orgulho, a gente não aguenta ficar 5 minutos, porque a gente começa a ver na nossa imagem refletida as nossas fraquezas, os nossos erros, os nossos defeitos. Nós passamos quantas horas do nosso dia acordado? 18, 17, 16, 15, sei lá, depende de quanto cada um dorme, né? Se dormirmos 8 horas, nós passamos quantas? 16 acordados? E essas 16 horas, quantas vezes nós paramos para nos avaliarmos? Quantos minutos nós paramos para olhar um pouquinho para dentro de nós e ver, peraí, o que eu estou fazendo errado? Aonde eu acertei? Vocês já repararam que quando a gente faz uma leitura edificante, que a gente pega, por exemplo, um livro espírita, não precisa ser só espírita, eu estou falando uma leitura edificante, que a gente começa a ler, a gente começa a olhar um pouco mais para dentro da gente, porque aquilo nos remete a olharmos para dentro de nós, porque a leitura está fazendo isso. A vida no dia a dia é um pouco mais difícil, lógico, é muito mais difícil, é corrida, é trabalho, é crianças, é escola, é casa e mais uma série de outras coisas que não nos deixam muito fazer isso, mas então nós temos que tirar um tempo para nós. É o tempo da meditação. Ah, mas o que será que é meditar? Será que meditar... Eu sempre me preocupei um pouco com esse negócio de meditação. Ficar naquela posição maravilhosa, que dali 5 minutos minhas pernas já estão dando cãibra, e eu não vou ficar nunca daquele jeito, porque eu não vou conseguir. Será que meditar é aquilo? Fazer posição de lótus, ficar com a mãozinha assim, não é assim? Que a gente fica... não vai dar certo esse negócio, não. Pelo menos não para mim. Para os orientais pode ser. Para mim isso não vai dar certo. Mas meditar é a gente parar um pouquinho. E entrarmos em sintonia com o alto, com Deus e com o nosso interior. E eu acho que é isso que Chico quer dizer. Que a gente se apega tanto ao que está lá fora e esquece de nós. Se nós começarmos a fazer isso alguns minutos, todos os dias da nossa vida, a gente vai ver que a gente começa a mudar os nossos caminhos, a nossa vida. Lourenço?
Meu amigo Lourenço, quanto tempo? A gente só se vê pelo Facebook. Lourenço, Consegui imprimir. Viu, Lourenço? Pode esperar a gente. Consegui imprimir a sua pergunta, tá bom? Pode esperar a gente aí, viu, Lourenço? Estamos chegando. O Lourenço, ele manda um abraço a todos, né? E, Marcos, um entrave seríssimo para reconciliar-se é o acomodamento à autossuficiência, em que nos julgamos equivocadamente acima de tudo e de todos, não propiciando um diálogo franco e honesto, até mesmo nos colocando isolados dos demais. Daí minha pergunta: o exercício da atividade que se coloca de amor ao próximo, como no caso de você e de sua esposa Neide, não faz crescer espiritualmente e considerar sobremaneira as opiniões contrárias? Olha, o Lourenço sempre ótimo, né? O Lourenço, essas perguntas maravilhosas do Lourenço, né? Eu sei, porque a gente já teve entrevista aí com ele e não é fácil, viu, responder ao Lourenço. Porque o Lourenço, ele tem uma capacidade, uma perspicácia muito grande da vida, das coisas. De uma maneira simples de ver as coisas, mas com uma perspicácia enorme. Realmente, Lourenço, é aquilo que a gente falou no início, que é o tal do egocentrismo. Então, por conta disso, da gente achar que todo mundo gira em torno de nós, porque nós somos assim, quando nós falamos de vaidade, de orgulho, de egoísmo, nós estamos falando do egocentrismo. E o trabalho de amor ao próximo faz com que a gente comece a enxergar as coisas diferente. Quando nós fazemos o trabalho com o outro, no início é estranho, é difícil. A gente parece meio deslocado. A gente não pertence ao mundo deles, muito menos eles pertencem ao nosso mundo. Quando você vai à rua mesmo encontrar aquele que realmente necessita, que cheira mal, que está embriagado, que está drogado. No início é tudo tão difícil. Muito difícil. Mas você vai percebendo que eles são irmãos, infelizes, que seguiram por caminhos errados. Por quê? Não dá para a gente dizer por quê. Alguma coisa, algum momento da sua vida aconteceu e esses nossos irmãos colhem na carne os seus erros, as suas fraquezas, as suas dificuldades de se relacionarem com a vida e consigo mesmo. E você vai se aproximando disso. Você vai se envolvendo com isso. E você vai esquecendo dos teus problemas. As tuas dores vão ficando menores. As tuas lágrimas vão secando. Não porque você fica duro, mas porque você está vendo muito mais sofrimento do outro lado. Portanto, por isso que a espiritualidade, os nossos benfeitores espirituais sempre nos dizem que a melhor terapia, como eu falei aqui, é a caridade. É você ajudar o outro. É dessa maneira que nós vamos crescer. É dessa maneira que nós vamos encontrar o remédio para as nossas próprias dificuldades. Porque nós vamos nos tornando mais fortes quando nós vemos o sofrimento do outro e nos aproximamos do outro para tentar ajudar de alguma maneira, sabendo que sempre estaremos nos ajudando. Jesus, do alto de toda a sua importância espiritual, que a gente não precisa dizer aqui qual que é, claro, viveu a sua vida inteira junto aos carentes, aos pobres, aos doentes, aos necessitados. Não fazia distinção sobre quem ajudava. Ajudou o leproso, ajudou a prostituta, ajudou o centurião, ajudou a todos que passaram pela sua vida. E deixou esse ensinamento. Ele, muitas vezes, não tinha onde dormir. Ele, muitas vezes, quase não tinha o que comer. Mas isso não o preocupava. Ah, mas é porque ele era Jesus. É, claro. Mas é porque ele se preocupava mais
com o seu semelhante, com o seu irmão, que somos nós mesmos. E nós temos essa oportunidade de ajudarmos. Porque cada vez mais nós estamos vendo as pessoas necessitadas, principalmente no momento de transição pelo qual passa a nossa vida. Por isso, se nós não ajudamos, não é por falta de oportunidade, porque a oportunidade está aí, batendo a nossa porta a todo instante. É isso, meu amigo Lourenço. Obrigado, Lourenço, pela pergunta, pela participação. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Não é bem isso aí, mas vamos dizer, eu sou uma pessoa que eu vejo muito perto, moro nessa rua, mas vejo muito drogado, viciado, caído lá na rua. Então, vamos dizer, você manda as melhores coisas que você tem, os melhores casacos, e no dia seguinte você vê que ele não tem nada aqueles casacos, que eles trocam por droga e tudo mais. Então, o que adianta você ficar lá? Você ajuda. Aí eles continuam na droga. Como é que se faz? Então, isso seria mesmo caridade? Isso, por exemplo, que a pessoa faz e dá dinheiro, dá isso, dá especialmente roupa, como de repente sumiu tudo. Eu não sei se vale a pena. Eu não sei se... Não estou falando isso. Eu não estou querendo também que Deus lá fique lá, porque tem muita gente que faz a caridade para Deus ver e falar, olha, vou arrumar um lugar para essa santinha aqui no céu. Isso está cheio, viu? Isso está cheio. Não, que me dói mesmo. Aí, de repente, no dia seguinte, eu vejo que eles não têm mais nada daquilo. E estão se drogando ali, no cantinho, no terreno. Isso é fazer caridade? Qual é o seu nome? Mirna. Dona Mirna, a caridade, ela pode se vestir e se apresentar de diversas maneiras. É a caridade num gesto afetuoso, a caridade num sorriso, a caridade numa atenção, a caridade num abraço, a caridade numa compreensão. A caridade, ela nos dá a oportunidade de, no nosso dia a dia, todos os instantes, ela ser praticada. Com esses nossos irmãos, mais precisamente, que andam pelas ruas, nós não conseguimos julgar como que é a vida deles. Mas muitas vezes eles precisam, mais do que um agasalho, ou mais do que um prato de comida, porque isso eles também conseguem, é atenção. É saber que ainda existe alguém que olha para eles com um pouquinho de carinho. É difícil, eu sei que é difícil, mas na rua não existem pessoas só envolvidas com essas drogas como o crack. Na rua nós vamos encontrar pessoas envolvidas com o crack, por exemplo, pessoas envolvidas com o álcool, que também é uma droga, pessoas que não usam crack e não bebem e estão pelas ruas, pessoas que estão pelas ruas porque foram vítimas de uma série de situações que a vida acabou lhes colocando e eles acabaram passando como crianças e jovens que foram maltratados pelos seus pais, que foram estuprados e que passaram inúmeras dificuldades e depois foram parar nas ruas. E nós temos alguns depoimentos sobre isso. Pessoas que se perderam pela bebida e a família acabou não aguentando e foram parar nas ruas. Pessoas que têm problemas mentais e que acabam indo parar na rua e depois não encontram mais suas famílias. E as famílias também não têm preocupação em encontrá-los. Então, é difícil porque nós também já nos questionamos muito. E eu acho que todas as pessoas que fazem esse tipo de trabalho se questionam. Isso que a senhora falou, a senhora está corretíssima, porque se questiona mesmo. Será que vale? Porque você dá um cobertor hoje, e quando você volta a semana que vem, você não tem mais esse cobertor. Mas se esse cobertor serviu para agasalhá-lo uma noite, então ele já ficou agasalhado uma noite. E as condições na rua são tão cruéis e tão graves,
que é difícil da gente compreender como que eles vivem com isso tudo, que não conseguem ter as suas coisas, ou então se deixando levar pelo vício, acabam vendendo e trocando as coisas por droga, por álcool. É verdade. Isso acontece e muito, isso não é pouco. Mas aí a gente vai lembrar de Jesus de novo. Porque ele é o nosso grande mestre. Ele veio nos dar os grandes ensinamentos. O próprio Jesus disse, eu vim ensinar, ou melhor, eu vim ajudar os doentes, não os sãos. Pessoas que tentam, insistem em ajudar e você vê que não está tendo retorno. Mas é aquilo que eu gostaria de falar para ela. A gente não pode desistir. Mas Exatamente. A gente não Exatamente. pode desistir. Mas também, se não dá daquele jeito, faz de outro. Não precisa olhar aquilo, mas de uma outra forma você consegue melhorar. É a decepção, é a visão que eu tenho, é de várias pessoas. Pode ser também, é claro. Pode desistir. E nós nos decepcionamos e nos entristecemos, porque você está querendo ajudar e às vezes a pessoa não quer ser ajudada. É verdade, porque cada um vai se ajudar no momento certo. No momento dele. E nós também ajudamos e também passamos. Porque nós também não ficamos. E quantos amigos na espiritualidade a senhora não deve ter por conta do trabalho que a senhora faz, não é? Só para nós colocar, fazer uma colocação, porque o nosso tempo também é curto, tá? Cada um tem o seu momento de despertar. É verdade. Nós, como cristãos, nós temos que agir como samaritano. Uhum. O samaritano, ele tem a passagem samaritana, que ele viu a pessoa machucada, ele foi lá, cuidou, tal, não sei o quê, e seguiu o seu caminho. Exatamente. Foi embora. Exatamente. O que acontece? Na volta ele passou, e quanto eu devo do tratamento que fez para outra pessoa? Uhum. Porque senão nós vamos entrar no mérito de cada um. Você ajudou e vai continuar o seu caminho, sua vida. Você está em paz com você porque você fez a tua parte. Você fez o seu trabalho. Exatamente. Agora, se a outra pessoa, ela agiu de uma maneira diferente daquela que estava prevendo, aí a responsabilidade é toda dela. Sempre vai ter, porque... Exatamente. Porque sempre vai ter quem critica. Quem não faz, critica. Exatamente. A sociedade, ela não quem quer não fazer. faz, critica. Isso é fato. Quem não faz, critica, não entende. Nossa, por que está fazendo aquilo? Porque acalma o nosso coração. Os primeiros ajudados sempre seremos nós que estamos fazendo. Mas vai chegar. Mas vai chegar, a senhora vai ver.
Eu tenho esse... Pode não ser nessa vida, mas na outra chega. Calma, calma, tem muito pela frente. A senhora é nova ainda. Perante a eternidade, a senhora é nova. Obrigado, agradeço a todos. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Marcos, pela participação. Obrigado, senhora. Realmente o assunto é bastante importante. O assunto exige realmente a nossa reflexão. Porém, vamos sempre lembrar que esta vida é uma entre muitas já vividas e outras tantas que viveremos. Para fazer a caridade é preciso realmente ser humilde, amor ao próximo, esquecer, como está bem colocado. Porque a reconciliação exige o esquecimento das ofensas, o perdão e, acima de tudo, o amor. O orgulhoso teria dificuldade em reconciliar, porque ele se sente superior. Mas o humilde não, ele se sente igual. Então ele tem mais facilidade de conciliar com o seu adversário ou com aquele que de algum momento não se comportou como gostaria que fosse. Assim é Deus. Deus que vê tudo isso colocado, exposto, envolvido no sentimento, na emoção. Deus considera a cada ato, a cada atitude dedicada ao bem. A menor que seja, está gravada. E aquele que a fez, realmente é o merecedor e possui méritos que um dia, não sabemos quando, ou a partir desta vida, vem para nós em forma de felicidade. Que a luz do Cristo envolva os nossos corações, juntos com esses irmãos espirituais aqui presentes, que conduz, que orienta, que dirige o trabalho de assistência espiritual. A Assembleia já carregada de irmãozinhos que também refletem, que relembram, que se arrependem e querem a reparação, esperando o momento oportuno. A graça divina convida a todos a pensar que cada ação é importante. Cada ação no bem, a importância é maior. E cada dissídio resolvido, cada contenda solucionada, com amor, com dedicação, conduz a criatura às leis de Deus, conduz ao seu regaço. E através das vibrações, vamos pedir vibrações de paz, amor e reconforto para o planeta Terra. Principalmente aquelas regiões que sabemos que haja e que há conflito. Vamos pedir vibrações de paz, de entendimento, de solidariedade, acima de tudo, para o Brasil, para os nossos governantes, pois sabemos que nas dificuldades a nação deve unir-se e buscar uma solução onde seja profícua, uma solução onde todos possam participar, contribuir para que haja luz, esperança em dias melhores. E se nesse momento temos alguma preocupação, algum ente querido tem assim alguma dificuldade, e que seja o motivo pelo qual estamos nessa tarde aqui, vamos pedir a Deus, Pai Todo-Poderoso, que envolva esse nosso irmão, esse nosso ente querido, levando até ele a saúde, a paz de espírito, a luz do discernimento, que leve até ele através de vibrações ou de amparo, a força, a vontade e o querer para solucionar os seus problemas. Porque quando queremos, conseguimos. E a esses irmãos citados essa noite, nessa tarde, quando o querer para conciliar-se com Deus for maior, abrem-se as cortinas da espiritualidade, e os irmãos espirituais felizes estarão lá sempre apostos
para soerguê-los, torná-los mais dignos, porque são filhos de Deus. Graças a Deus que assim seja. E assim nós vamos passar a segunda parte, que são os passes. Primeiramente os passes magnéticos. Vamos formar a fila. Quem tem a papeleta que passou numa entrevista, tem um passe magnético, será o primeiro atendido. E na sequência o passe espiritual. Assim, durante o momento do passe, aquela orientação de estar sentado, pensamento ligado em Deus através da prece, para receber o que veio buscar na tarde. Que assim seja.